você perguntar a respeito do preço da gasolina, principalmente se for perguntar para um gado, um desses cornos que vai na motociata, a primeira coisa que eles vão dizer é isso é culpa dos governadores por causa do ICMS. Existia uma dessas correntes de fake news, desse gado desgraçado, circulando dizendo o seguinte: a gasolina está R$ 6. Se o governador tirar o ICMS de 46%, a gasolina será R$ 3,24. Cobre dele então. Isso é mentira, porra. Isso é mentira. Esse valor de 46% é também o imposto do governo federal. São os impostos federais, que o mito não zerou não, o mito não tirou não, continua lá. De acordo com o relatório mais recente da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia, de novembro de 2020, a tributação estadual representaria, em média, 28,3% da composição do preço da gasolina do consumidor. Os outros 15,5% seriam tributos federais, ou seja, somando todos os tributos, a alíquota média é de 43,8%. É lógico que é muito imposto na gasolina. É lógico que é muito imposto desses governadores safados, mas a culpa do preço da gasolina não está só nisso, não. Está nessa canalice toda que permeia o Estado brasileiro e principalmente a gestão federal, sim, eu vou falar o porquê. Primeiro, você tem que entender que o petróleo brasileiro, lembra quando o Lula falava petróleo é nosso, agora o petróleo é todo nosso, como calango e pino-pipe e agora tem petróleo. Porra nenhuma, o petróleo brasileiro não serve para fazer gasolina. Ele é muito denso para fazer. E para piorar isso, nós não temos nenhuma estratégia no Brasil de fazer com que as nossas refinarias trabalhem o petróleo que é produzido nacionalmente para fazer gasolina. Então tá aqui, ó, por estratégia da Petrobras, de sempre focar em exportação e produção de petróleo, houve pouco investimento na área de refinaria no Brasil. As refinarias são obsoletas, suas tecnologias não foram melhoradas, não conseguem refinar todo o petróleo que a gente produz, diz a professora da Fundação Getúlio Vargas. Então o que acontece? Nós produzimos o petróleo sim, mas nós não conseguimos fazer gasolina com esse petróleo. Nós não conseguimos fazer os nossos combustíveis com esse petróleo. E aí nós temos que importar esse petróleo do exterior em preços que são atrelados ao dólar. E como você sabe, o dólar está absolutamente descontrolado. A moeda brasileira é a moeda que mais se desvalorizou no mundo inteiro, certo? Quando você compara a moeda brasileira com moedas similares, então de Rússia, de Chile, etc., próximas, a economias próximas ao do Brasil, a do Brasil é que mais se desvalorizou. Por quê? Porque nós temos um louco, um bandido na presidência da República. Qual investidor no mundo vai ter coragem de investir em um país como o Brasil? Toda semana este merda, ele ameaça golpe. Além de ameaçar golpe, as reformas que são prioritárias para o Brasil, ele não faz. Então o investidor dá uma olhada no Brasil, você imagine que você tem bilhões e bilhões de reais, você dá uma olhada num país como o Brasil, você fala, meu irmão, eu não vou investir meu dinheiro nessa puta que pariu, nem a pau. A perspectiva de furar o teto de gastos do governo federal e de não ter como pagar a dívida, e dessa dívida chegar a 100% do PIB, do Produto Interno Bruto, é um 2, cara. É um 2. As emendas que o mito dá para o Centrão voraz são mais do que Dilma, Lula, Temer juntos. O mito está completamente descontrolado. Ele está pagando tudo que tem e o que não tem, não do dinheiro dele, mas da goela do povo brasileiro, para escapar da cadeia. É isso que está acontecendo. Quando ele trocou o presidente da Petrobras, ele o trocou não para ajustar qualquer política de preços na Petrobras, que isso inclusive seria danoso. A única coisa que nós podemos fazer é fortificar a nossa economia como um todo. Porque quando você começa a tabelar preço, isso é absolutamente terrível. Isso não tem nada a ver com uma economia liberal, isso não tem nada a ver com aquilo que ele foi eleito para fazer.
Mas quando ele trocou o presidente da Petrobras, ele o trocou simplesmente porque ele não repassou 100 milhões em propaganda para o SBT e para a Record. Para os aliados do mito. Então a loucura é essa, porra. Um investidor que chega num país como esse, vê isso daqui e fala, meu irmão, não tem condição. É recorde de emenda parlamentar, são as reformas que não passam, é a taxa de juros que foi baixada de maneira artificial. Então o que se esperava? Se esperava que baixando a taxa de juros, os investimentos no país fossem crescer. E fizeram isso de uma maneira artificial. O que aconteceu? Todos aqueles investimentos em renda fixa saíram do Brasil e foram procurar moedas mais fortes ou investimentos no exterior. O que aconteceu com a nossa moeda? Foi lá para baixo. Soma isso com a loucura do Jair Bolsonaro, que é todo dia. Então a reforma que ele apresenta, que é uma reforma tributária, não é uma reforma que vai mexer no imposto sobre consumo, no que vai aliviar para os empresários. Não, mano, os caras são tão imundos que eles querem taxar juros e dividendos e lucro, sem tirar nada. Continua o imposto aí sobre consumo, sobre tudo. Os preços estão explodindo, cara. Preço de serviço está explodindo. Você já foi no supermercado para ver quanto é que tá? Então este dólar, cara, ele gera um efeito em cascata que não é só do combustível, não. É lógico que o imposto é muito e o imposto é muito alto, mas se você não resolver a questão, primeiro, a questão de infraestrutura do Brasil, de ser realmente autossuficiente, principalmente no que diz respeito à matriz energética de combustível e tudo mais. Se você não começa a fazer investimento, o que o mito fez a respeito disso? Não fez absolutamente nada. Olha as entrevistas que esse desgraçado fez comigo, era uma das coisas que eu comentava com ele. Nada, absolutamente nada. Capacidade ociosa lá das refinarias em 26%, 27%. Um negócio absolutamente ridículo. Não tem como refinar o petróleo brasileiro. Além disso, você tem um cenário totalmente instável. Quem é que acredita em um país como o Brasil? Eles não votam reformas, eles não votam facilitar a vida do empresário brasileiro. Não, a única coisa que está em pauta por Arthur Lira, que é o cara que Jair Bolsonaro colocou na presidência da Câmara, projetos. Peço perdão, a portaria ligou aqui e caiu o meu vídeo. Então o que você tem como presidente da Câmara? Ele está pautando grandes reformas para o Brasil? Ele está atrás disso? Não foi essa a desculpa de Jair Bolsonaro para apoiar um cara sem vergonha, um canalha desses para a presidência? O que ele vota? O que ele vai pautar? Pauta fundão eleitoral, coligação partidária para receber mais dinheiro público, nepotismo, impunidade parlamentar. É isso daí, cara. Um investidor que olha para um país como o nosso fala assim, meu irmão, não tem condição de você colocar o seu dinheiro nisso. Então, quando você fala a respeito de preço da gasolina, preço de mercado, nós estamos falando de uma situação macro no Brasil, que envolve tudo, envolve principalmente o governo federal. Você tem um Supremo, que ninguém acredita nesse Supremo, um Supremo que libertou o Lula e que julgou suspeito o juiz Sérgio Moro por causa de uma manobra lá dentro mesmo. Você tem um sistema judiciário que ninguém acredita, você tem um sistema legislativo que só pauta blindagem de bandido e mais dinheiro público para as bocas deles, para eles mamarem, e você tem um executivo completamente louco, deslocado, que a todo segundo ameaça golpe militar e que não faz absolutamente nada para aliviar a vida do brasileiro. E agora aparece com mais essa aí de distribuir migalhas, quer mudar o nome do Bolsa Família e aumentar um pouquinho o valor, enquanto o nosso poder de compra real vira pó. Vira pó. Vai adiantar R$400 não vai dar para nada, meu. Você vai no supermercado, você não vai comprar um saco de fandangos com R$400. A hiperinflação, meu irmão, pode voltar, e tá voltando já a inflação aí. Na época do Collor, cara, era 800%, sei lá, ao mês. Você continua tendo uma única missão. Acorde pelo menos um gado. Ele precisa enxergar o que está acontecendo.
A única chance de vencer o Lula é vencendo um canalha como o Bolsonaro primeiro. A única chance de termos esses caras na cadeia, de nos livrarmos do PT, é se livrando também de um Bolsonaro, um canalha desses, que faz tudo que o PT quer, porque senão o PT volta, porque senão ele vai para a cadeia. A sua missão é uma só, acordar um gado. 12 de setembro, eu vou estar lá. Você esteja também. Nós vamos ser os últimos a ficarmos de pé e vamos lutar pela verdade até o último segundo. Nós temos que fazer isso. Verifique a sua inscrição no canal, seu gostinho, seu chininho. Apesar dos pesares, um bom dia para vocês.